UEC 2023. Durante o processo de fabricação de um enfeite cúbico de material de índice de refração N desconhecido, uma bolha de ar permanece presa em seu interior. Observa-se que a bolha de ar se encontra ao longo do eixo de simetria do cubo que passa pelo seu centro e é normal a duas faces opostas. Quando observada ao longo de uma direção normal à face superior, a bolha apresenta estar a 3 centímetros dessa face. No entanto, quando observada ao longo de uma direção normal à face, mas através da face oposta anterior, a bolha aparenta estar a 5 centímetros dessa face. O índice de refração do material de que é feito o cubo, sabendo que esse está imerso no ar e tem 12 centímetros de aresta, corresponde a... Tá, vamos por partes. Primeira coisa, a única coisa que eu entendi na primeira leitura é que é um cubo. Primeira coisa que eu entendi na primeira leitura é que é um cubo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um cubo, tá? Fechou. Tudo bem? Beleza. Aí, o que ele falou? Vamos lá. A bolha de ar encontra-se ao longo do eixo de simetria que passa pelo seu centro. Tá? O que é o eixo de simetria? Uma linha reta. É uma linha reta. Esse aqui é o centro do cubo. O eixo de simetria vai ser uma linha reta que passa sobre o centro. Então, aqui é o eixo de simetria. Então, a bolha de ar, ela está entre essa reta aqui, tá? Beleza. É normal as duas faces, então faz um ângulo de 90 graus com as duas faces, que é o que eu disse para vocês que é uma reta, né? Quando observado ao longo de uma direção normal à face superior, o que significa isso? Perpendicular à face superior, então ele está observando aqui de cima. Quando ele observa de cima, falando aqui pra gente, ele acha que essa imagem está a 3 centímetros dessa face. Então, por exemplo, se a imagem tivesse aqui, ó, ele acharia que essa imagem está a 3 centímetros da face superior. Beleza. No entanto, quando ele olha a uma direção normal à face, mas através da face oposta, qual é a face oposta a essa face aqui de cima? A de baixo. Oposta de cima é a de baixo. Então agora ele está olhando normal à face oposta à face superior. Então ele está olhando aqui de baixo. Beleza? Quando ele olha de baixo, ele acha que a imagem está a 5 centímetros dessa face inferior, né? Então ele acha que a imagem está a 5 centímetros dessa face. Tá melhorando, não tá melhorando, galera? Beleza. Aí ele perguntou qual o índice de refração no material que é feito cubo, sabendo que esse está imerso no ar. Tá, e o cubo tem 12 centímetros de aresta. Então, tudo isso aqui é 12. Bom, vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Se a gente chamar essa distância aqui de P'1 e chamar essa distância aqui de P'2, vocês concordam que a distância real entre o objeto e a face superior e a distância real entre o objeto e a face inferior somadas tem que dar 12? Que é o tamanho da aresta do cubo? Então aqui, ó, vou chamar isso aqui de P2. Então, galera, eu tenho que P1 mais P2 tem que ser igual a 12, tá? Por quê? Porque isso tudo aqui vai dar 12, a aresta do cubo. P1 sendo a distância que realmente está, P2 sendo a distância que realmente está. Tudo bem. Agora, veja bem. Quando a gente for relacionar aqui, a gente vai usar a equação de óbito plano. Então, a imagem está sempre sobre o objeto. A salada está sempre sobre a janta. Como ele falou que o índice do observador é unitário, olha, sabendo que está no ar, índice de refração unitário, então o índice de refração é 1. Então, beleza. P', ele já deu aqui que é 3, né? Então, 3 sobre P1, isso é igual a 1 sobre N, que é o índice de refração do objeto, sendo o objeto esse líquido, tá? Fechou. Multiplicando cruzado, você acha que P1 é igual a 3N. Show? O que é que eu vou fazer com esse P1? Ainda não sei. Mas eu sei que eu tenho P1 mais P2 igual a 12. Perfeito. Agora, eu vou fazer essa equação aqui. Tá, então, P' dividido pelo objeto, sempre a imagem acima do objeto, sempre o observador, sempre a salada, em cima da janta. Perfeito.
Então, P' ali, ó, é 5, ele falou pra gente. Dividido por P2, isso é igual ao índice do observador, que é 1, sobre N, que é o objeto, que é o mesmo, tá dentro do mesmo cubo. O espelho cruzado, a gente chega na conclusão de que o P2 é igual a 5N. Fechado. Ele não quer o índice de refração N? Agora, ó, P1 é 3N, P2 é 5N. Opa! Então, 3N mais 5N, isso é igual a 12. Então, 8N é igual a 12. Portanto, N é igual a 12 dividido por 8. Isso aqui vai dar 4, dividindo por 4 em cima, dividindo por 4 embaixo, vai dar 3 meios. Fechou. Letra B. Entenderam isso daqui? Sim ou não? Fechou? Recapitulando. A gente tinha um cubo. A gente tinha um cubo. Esse cubo ele tinha 12 centímetros de aresta. Tá? Inclusive, se você perceber, ó, tentar explicar por essa forma. Você consegue ver que se você olhar daqui, isso vira, em vez de um problema de geometria espacial, um problema de geometria plana? Como se a imagem tivesse aqui, e aí, ó, ele achou que estava 3, ele achou que estava 5, mas na verdade é 12. Consegue entender isso? Sim ou não? Vou tirar esse quadrado dali então, tá? Só para deixar claro de onde vem esse quadrado. Então, ó, vou fazer isso. Fazer o quadrado, tá? Aqui vale 12. A imagem está aqui. Ele achou que estava a 3 centímetros do superior. Ele achou que estava a 5 centímetros do superior. Só que não está. Então, isso aqui, ó, a distância até a face inferior, a gente chamou isso de P2, que é o que realmente está. A distância da face inferior, a gente chamou isso de P1, que é o que realmente está. Show de bola? Sim ou não? Beleza? E aí a gente só. É como se, por exemplo, aqui tivesse a imagem e aqui está o objeto. Então, esse cara vale 3, esse cara vale P1. Aqui tivesse objeto, aqui tivesse imagem. Então, esse cara vale 5, aqui vale P2. Tá? Show. Aí a gente fez a equação no diâmetro plano aqui em cima primeiro. Beleza? Aqui em cima primeiro. Então, foi o 3 sobre o P1, que isso aqui é a distância real do objeto. Isso é igual ao índice do observador sobre o índice de refração. Beleza? Show. Aí depois a gente fez isso daqui, que é 5 sobre P2, a distância da imagem sobre a distância real do objeto, é igual a 1 sobre o índice de refração. E aí a gente achou aqui que P1 é igual a 3N, P1 é igual a 3N e P2 é igual a 5N. E eu sei que P1 mais P2 tem que dar 12. Então, P1 mais P2 tem que dar 12. Então, 5N tem que dar 12. Caso 8N, né? 5N mais 3N tem que dar 12. Conseguiu entender um pouquinho mais agora, Hannah? É como se, por exemplo, o objeto está aqui. O objeto está aqui. Então, ele está a uma distância P1, é a distância real. Só que a imagem se forma tipo aqui, assim, ó. E esse observador, ele vê essa imagem a uma distância de 3. Aí, ó, o objeto está aqui. Quando o observador olha de baixo, a imagem se forma mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. E ele vê essa imagem com uma distância de 5. Só que esse objeto está a uma distância P2 da face inferior. Eu sei que P1 mais P2 é 12. E aí eu faço a equação de óbito plano para baixo e a equação de óbito plano para cima. Fechado, galera? Então aí, finalizamos a nossa LC com chave de ouro. Beleza? José, estaria errado eu fazer de somar os dois pelinha. Se você somar os dois pelinha e igualar a 12, tá errado. Beleza? Porque você está falando que 8 é igual a 12. 8 é igual a 12 não existe. Entendeu? Então, pessoal, não isso. Me manda foto, Carlos, no círculo do que você fez, que eu analiso se tá errado ou não. Pelinha. Ah, e aí? Show. Pelinha dividido por P igual a 1 sobre N. Foi o que eu fiz. E aí? P sendo 3 mais 5. Mas, Carlos, foi exatamente isso que a gente fez. Só que a gente fez de uma maneira mais simplificada, entendeu?
Porque se você analisa como sendo um caso só, isso é um pouco perigoso. Porque são dois casos distintos, entendeu? É bom a gente sempre aprender analisando dois casos distintos, juntando tudo no final. Pode ser que ele te pergunte outra coisa que você só consiga achar entre esse meio termo, esse intermediário, entendeu? Pode ser que ele dando o índice de refração, ele perguntasse, por exemplo, quanto que é P2. Fazendo dessa forma, você não consegue saber quanto que é P2, sacou? Então, é bom fazer sempre o início, o intermediário, o fim. Se você passa do início para o fim, vai ter questão que você não vai conseguir responder. Pegou? Perfeito. Mas não tá errado.